Olá, trilheiros, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do ano de 2021. E eu queria começar com um ditado árabe, muito interessante para o momento atual que nós estamos vivendo. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Bom, usemos 2021 para sermos esses homens fortes, que vão lidar e enfrentar com os desafios. Usemos a esperança como combustível para tirar, sim, desses desafios que surgem com 2021, oportunidades. E é isso que eu desejo a vocês. Vamos que vamos ao que interessa, que é a análise do momento atual, projeções e tentar colocar um pouco de raciocínio encadeado para tudo que está acontecendo e qual seria o próximo passo. Bom, estamos vivendo um Ibov a 125 mil pontos, claramente uma bolha de liquidez de bancos centrais mundiais injetando grana, mas o que é que de fato é sustentável? Essa é a proposta de estar analisando nesse vídeo o que está por vir, o cenário atual e como lidar com isso, quais são as oportunidades e os desafios. Beleza? Vamos ao que interessa então. Quem está chegando no canal agora e quem já assiste a gente, deixa um like, isso ajuda bastante o nosso trabalho, compartilha. É isso que eu peço a vocês aí, para dar uma força para o canal. Beleza? Bom, dívidas e mais dívidas. 2021 começa com um legado, tanto para países como empresas, para pessoas com dívidas. Tá ok? As principais economias mundiais, o G7, com as principais economias emergentes, elas começam com a necessidade de rolar 51% a mais dívida, em média, em comparação com o ano de 2020. Então, vejam bem, né, os países estão endividados, diversas políticas econômicas de auxílio nesse momento de dificuldade, e isso tem um peso. Lado positivo, a taxa, de um modo geral, em nível global, a taxa de juros está muito baixa, notadamente a taxa de juros americana, que está praticamente zero. Beleza? Então, isso é algo que tranquiliza a gente, mas acende uma luzinha amarela aí de alerta para o Brasil em relação a ter cuidado com sua política de controle de gastos. Agora, parece que nós estamos começando um novo ano e tem sim que ter preocupação com gastos excessivos. Não somos os Estados Unidos que tem a maquininha que imprime dólar. E mesmo eles, nós vamos estar abordando no vídeo que eles vão ter também algumas dificuldades mais à frente, alguns resultados de toda essa impressão de dinheiro que eles estão fazendo para lidar com a crise por lá. Bom, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, com a impressão de dólares em nível global, ele cai. Então, a taxa de juros, que serve de um termômetro para o risco, né? Quando taxas de juros estão mais altas, quer dizer que as pessoas estão mais endividadas, estão demandando mais dinheiro. As pessoas estão mais endividadas, as empresas estão mais endividadas, mas as taxas de juros estão sendo mantidas artificialmente baixas. Como, Ricardo? Uma injeção gigantesca, sem precedente na história de grana que está sendo injetada nas economias. Tá bom? Enquanto isso estiver acontecendo, beleza, maravilha. O problema de tudo isso é que tem muita coisa que está sendo mascarada por essas taxas de juros baixas. O que é que seria esses endividamentos e setores que têm, sim, dificuldades para lidar com esses lockdowns, restaurantes, turismo, eventos e por aí vai, que esses setores têm um peso muito grande de empregabilidade para a economia. Tá bom? Então eu acredito muito mais numa recuperação em K, que está acontecendo com alguns setores, sim, se sobressaindo, e alguns setores em queda. Isso é o que eu vejo para 2021, na melhor das hipóteses, né? Levando em consideração que tudo vai dar certo, vacina e por aí vai. Eu vou estar falando da vacina também. Bom, e nesse cenário com baixas taxas de juros, não é? As empresas vão falir? Sim, vão. Você tem condição de estar rolando sua dívida, mas você tem dificuldades também se as pessoas não estiverem comprando seus produtos através de lockdown. Nós estamos vivendo, sim, um momento de uma segunda onda, né? E como exemplo eu cito aí o Ricardo Eletro, está tendo dificuldade até de rolar suas dívidas, né? Então, as incertezas continuam. A vacina é uma luz no fim do túnel, mas deixa eu comentar sobre isso mais à frente. Taxas de juros baixas, os agentes econômicos, empresas, investidores, eles procuram aumentar sua rentabilidade. Quais são as alternativas? Taxa de juros baixa, aumento da inflação, né?
esses auxílios econômicos que têm sido dados pelos governos, tanto os americanos como o brasileiro, ele tem incentivado o consumo e isso gera inflação, sim, principalmente porque muitas pessoas estão fora do mercado de trabalho, não é? Então, com esse aumento da inflação e com baixas taxas de juros, eu tenho oportunidades para uma alta continuada do ouro. Ouro, sim, é algo que mesmo com toda essa alta, ele promete ou parece prometer, não é? Não existe certeza nos mercados, nem me coloco aqui como vendedor de ilusão, não existe certeza plena, o que existe é macro e microeconomia sendo construído de modo dinâmico na Bolsa. Então a Bolsa tenta antecipar o que está por vir e os cenários vão se alterando. Então as expectativas é que sim, o ouro continue a subir nesse cenário ainda de incerteza. Ah, Ricardo, e se a vacina chegar e tudo melhorar? Bom, aí será uma nova análise. Por enquanto, nós estamos no meio da segunda onda, então muita coisa ainda vai acontecer. Inflação subindo, commodities tem boas expectativas, está aí a explicação do Ibovespa estar subindo tanto, com a Vale em alta, né? Minérios, né? Ouro, prata, soja, são commodities de um modo geral, então essas commodities elas tendem a servir de rede, de proteção em ambiente inflacionário no mundo. Então isso existe sim. Vou estar também abordando a questão do Bitcoin, né, dentro da lógica econômica. Então, o dólar ele continua a declinar, uma impressão gigantesca de dólar. Né? Como é que o Federal Reserve, está lidando com essa impressão do dólar gigantesca, com expectativas de inflação? Olho no CPI, Consumer Price Index, né, que vai chegar em fevereiro aí para ver como está indo a inflação nos Estados Unidos, certo? O Federal Reserve ele toma por base diversos indicadores. Eu queria citar aqui os títulos TIPS, que são títulos do Tesouro Americano que tem proteção para a inflação e eles têm projetado um nível de inflação próximo a 2%, o que é muita coisa para os Estados Unidos, tá certo? Então fica de olho nesses títulos. Entra em cena agora um presidente novo, Joe Biden. Ele é uma lógica muito mais à esquerda do que à direita. Nós sabemos que o Biden é democrata, não é republicano. O Trump aí que está saindo e ainda deve gerar nesses últimos dias alguns alvoroços aí. Pode se esperar alguma coisa do Trump depois desse incentivo ao golpe, uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, né? Parecendo a República das Bananas, realmente. A que ponto, né? Se chegou nos Estados Unidos. Então, o Trump incentiva essa tentativa de golpe que foi frustrada, não teve apoio militar, e entra o Joe Biden, que com certeza ele vem com muita força, né? Tá aí, talvez, essa tentativa de golpe. Congresso americano na mão dos democratas e agora com o resultado da Geórgia, o Senado também está na mão dos republicanos, dos democratas, que é o Joe Biden, certo? Congresso e Senado na mão dos democratas. Isso possivelmente tem incentivado também essa alta nos mercados globais. Como assim, Ricardo? A esquerda está incentivando o mercado? Não esqueçamos que no início o governo Lula foi muito benéfico para o país, né? Incentivando o consumo. O Ibovespa sai de 9 mil pontos e vai para 77 mil pontos. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora com os Estados Unidos, a gente já vem esticado, mas você tem oportunidades para cheques aí mais elevados, que era a proposta do Trump, né, que estava visualizando muito mais uma lógica de saída em grande estilo político, propondo $2 mil, e o Biden ele aceita essa lógica, auxílios, estímulos, novos estímulos econômicos. Claro que a esquerda ela também propõe taxação de grandes fortunas, mas até o momento, pela margem apertada que tem no Senado, a maioria democrata, os mercados têm visto isso com tranquilidade. Não acreditam que mudanças como taxação de grandes fortunas ou grandes mudanças vão ser possível sobre o governo Biden. A gente precisa aguardar, fiquem ligados que isso vai estar se impactando os mercados. Tá bom? O que mais que a gente precisa ver com a entrada do Biden? Não é? A entrada do Biden, ele, como eu já havia falado, ele tende a manter essa política de estímulos norte-americana, da economia norte-americana, taxa de juros básica, e nós, os mercados emergentes, nós temos facilidade em rolagem das dívidas. O Brasil ainda continua com uma grande dívida, principalmente agora com esses gastos de 2020, apesar de agora ter parado esse auxílio, né?
mas existe ainda uma necessidade de rolagem. E está fácil rolar dívida porque as taxas de juros estão baixíssimas, e isso tem sido apontado por indicadores que medem investimento em países emergentes. Eles se encontram no ponto mais alto em 13 anos. Então veja que tudo está em euforia. Geralmente eu tenho muito cuidado, e foi isso que me fez sobreviver esses 20 anos na Bolsa, né? Então, temos euforia. Por outro lado, em nível global, nós temos ainda incertezas geopolíticas. China chegando forte, assim, embate comercial por hegemonia. A economia chinesa continua crescendo, os americanos ruim das pernas, não estão sabendo lidar com o Covid da mesma forma que a China. Obviamente a China foi muito mais dura e meio que matou o vírus no início, e está tendo ainda dificuldades, mas a China lidou com isso de modo muito mais eficiente do que os Estados Unidos. Então tem sim incertezas que estão chegando. A própria Bolsa de Nova York, ela aceita uma ordem executiva agora do governo americano para tirar empresas listadas chinesas no mercado americano. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Então não é esse céu de brigadeiro, essa alta forte, né? É difícil você dizer até onde vai uma bolha. Então façam suas apostas aqueles que têm perfil. Eu prefiro entrar mais na certeza nos mercados. Então, olho vivo nessas coisas que eu estou trazendo para vocês aí, tá certo? Vale também abordar, eu quero abordar ainda nesse vídeo, a gente vai ter uma parte 2 desse vídeo, porque já está em mais de 11 minutos, tá certo? Mais uma vez eu digo, deem um like aí se estão gostando do vídeo, compartilhem, vai ter uma parte 2 ainda hoje, onde a gente vai estar abordando outros fatores. Mas antes desse vídeo terminar, eu queria dizer o seguinte: eu tenho ainda uma situação melindrosa no Irã, no Oriente Médio, através do Irã, que ele vem agora com a proposta, sim, de enriquecer urânio a 20%, o que vai causar estresse nessa região. A gente já sabe que os Estados Unidos, no ano passado, em 3 de janeiro, ele fez um ataque ao Soleimani, né, que era um principal general iraniano, que causou troca de mísseis, enfim. Então a gente tem que estar ligado também nessa situação aí iraniana e o que pode estar acontecendo advindo disso aí. Quero no próximo vídeo estar dando continuidade a essa análise do momento atual, falando das bolhas, o que está acontecendo agora no mercado dentro da nossa visão. Lembrando que todos esses fatos que eu estou trazendo para vocês são fatos relevantes, divulgados em terminais notórios e conhecidos no mercado de ações, nada que eu estou criando. Então são realmente informações que estão sendo passadas ao mercado. Cuidado com a lógica de que mercado sobe e continua subindo como se fosse renda fixa. Principalmente você que está começando na bolsa agora. Principalmente você que entende muito pouco de mercado. Claro que mercado é risco, mas vamos tentar buscar riscos realmente compatíveis com a taxa de retorno e com a possibilidade realmente de vocês saírem com dinheiro. Mercado de ações não é poupança. Tem muito novato entrando e vendo essa euforia. Com a mesma velocidade que tem subido, o que eu tenho observado, ele cai sim também. Beleza? Vou continuar na parte 2, todo esse nosso bate-papo aí. Compartilhem, deem um joinha se vocês gostaram desse primeiro vídeo e não esqueçam de assistir a parte 2 no nosso canal.